Se você vai fazer 30 anos, para tudo. Para tudo que eu vou te contar uma coisa e eu tenho certeza que ninguém te falou o que é fazer 30 anos. E muito menos o que muda na sua vida quando você chega nessa idade. Quando você percebe, meu amigo, minha amiga, você tá vivendo no automático. Mas fica nesse vídeo, aproveita, se inscreve, comenta aí alguma dúvida aí. Você tem 30 anos? Ou vai fazer? Tem 29? Tem 29, né? Esse vídeo é pra você. Esse vídeo aqui não é sobre crise dos 30, tá? Esse vídeo aqui é sobre um choque silencioso. Silencioso. Quando você vê, você já tomou choque. O choque que eu falo é um choque de realidade, sabe? É um choque onde você tá acomodado e você simplesmente tem que acordar. Quando a gente faz 30 anos, pessoal, você que tá na casa dos 20, vou falar pra essas pessoas que estão na casa dos 20. Quando a gente faz 30 anos, não é só o nosso corpo que muda, né? Porque muda muita coisa. É a nossa cabeça. É a nossa cabeça. A forma como a gente pensa quando a gente tem 18 anos, quando a gente tem 20, quando a gente tem 30, é totalmente diferente. Então eu creio também que 40, 50 é uma fase, né? Vai mudando. Quando eu tinha 18 anos, eu queria muito. Quando eu tinha 8 anos, eu queria muito fazer 18. Por quê? Eu, criança, pensava que a vida de adulto era uma maravilha. Era viver em prédio, sair de manhã para trabalhar, voltar, ter filho, ir passear com o filho, ser casada, perfeito love. E aí fiz 18. Fiz 18 e percebi que a vida adulta não era da maneira que eu pensava ser quando eu tinha 8 anos. Só que o tempo foi passando e daqui a pouco eu fiz. Essa fase passa muito rápido, gente. Quando a gente faz 18, pra gente chegar nos 30, é tipo assim, é muito rápido, é um piscar de olhos. Então, aproveita. Quando você fazer 18, você aproveita, porque os 30 é rapidinho pra chegar. Pelo menos eu senti. Vocês sentiram? Vocês que têm 30 ou mais? É rapidinho, passa muito rápido. Eu fiz 18, daqui a pouco eu fiz 20. Me recordo muito bem dessas fases. Aí daqui a pouco eu fiz 25. Agora eu tô com 30. E no meio disso tudo, vai mudando, né, o nosso corpo. A gente vai, claro, envelhecendo. E além do nosso corpo mudar, como eu falei, a nossa cabeça muda muito. Você começa a ver o tempo passando e suas escolhas, né? Escolhas que não fez, ou que fez, mas que são escolhas erradas. As coisas que aceitou calada, os sonhos que ficaram para trás, sei lá, por conta de uma maternidade, ou porque você escolheu, ao invés de estudar, trabalhar. Então, tudo isso você começa a colher quando você tem 30 anos. É engraçado que eu vim gravar sobre esse vídeo hoje, porque ontem eu me deparei com a situação, falei, dá pra fazer um vídeo. Não dá pra fazer um vídeo. Quando eu tava no segundo, terceiro ano colegial, eu me recordo muito bem, né? Me recordo muito bem. Os meus amigos de sala, quando chegou no terceiro ano, sempre, todos os dias, chegou no terceiro ano, falava de faculdade. A gente vai estudar quando sair daqui, fazer. Eu acho que 4 ou 5 não queria fazer faculdade. Então, dentro desse 4, 5 pessoas, estava eu. Eu não queria fazer faculdade. Foi uma escolha minha. Já vou falar sobre isso. Aí essas pessoas falavam de fazer faculdade, né? Vou fazer faculdade, vou fazer Enem. Quando chega no terceiro ano é assim, né? Vou fazer faculdade, vou fazer Enem, vou passar no Enem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E hoje eu me deparo, cara, com esses amigos de escola, cada um, que eu cruzo com eles na rua, né, de vez em quando, vivendo a sua vida totalmente diferente, sabe? Ontem eu passei num posto de gasolina, tinha um desses amigos. E ele era frentista. Logo ele, que queria ser psicólogo. E eu acho que ele não se formou, né, nessa área, porque eu já vi ele trabalhando também em padaria, em mercado. Então eu acho que ele não fez faculdade, porque se ele fez, ele ia estar exercendo a profissão, né? E aí eu cruzei com a mais metida da sala, a mais que se achava, né, a Patricinha. Era linda, linda, linda. Eu fico assim, meu Deus, tem que se cuidar, porque senão a gente envelhece de uma forma que a gente fica irreconhecível, sabe? E aí eu cruzei por essa Patricinha. Gente, ela era linda, linda. Pele clara, olho claro, loiro natural.
tinha aquelas manchinhas que era o charme. E hoje eu vejo ela na rua, ela tinha um jeitinho muito que me chamava a atenção, que valorizava ainda mais a beleza dela. E hoje eu vejo ela desempregada, acima do peso, que não é o problema, que eu também já cheguei a ficar acima do peso, desempregada, mãe solteira e vendendo cosméticos. Não tô aqui julgando a profissão de ninguém, só pra você entender. Outra trabalha em loja, ia fazer faculdade. Outra fez administração, tá trabalhando em escritório. Uma que ia fazer faculdade, ela era atleta, né, jogava vôlei, amava esporte, faleceu. Não deu tempo de concluir o ciclo da vida dela. E o que eu levo como experiência, minha experiência que eu já passei dessa fase dos 18 e agora estou em 30 anos, é que a escolha que você faz quando você tem 18 diz muito sobre você aos 30. E tudo que você não fez quando você tinha 18 anos, você vai colher aos 30. 10 anos depois. Tudo que você não fez aos 18, você vai colher aos 30, e tudo que você fez, você vai começar a colher aos 30. Veja bem, citei esses amigos de escola, agora eu vou citar o meu exemplo. Eu fiz 18 anos, não quis fazer faculdade, casei muito nova, tive filho no finalzinho do colegial, eu estudei grávida, de barrigão, e não quis fazer curso, fiz uns cursos básicos, hoje eu gosto de fazer curso, hoje eu gosto de fazer bastante curso, é gratuito, eu tô fazendo. E hoje eu colho as consequências do que eu não fiz quando eu tinha 18 anos. Hoje eu sou mãe, desempregada, do lar, não trabalho, não tenho fonte de renda. E eu precisava gravar esse vídeo para vocês entenderem o quanto que ter 18 anos é o começo da sua história. É ali aonde você vai determinar o seu futuro. O que é que você quer ser? Por isso que quando nossos pais falam assim, professor fala assim, o que é que você quer ser quando você fazer 18 anos? E você fala assim, quero ser professora. Cara, se você quer ser professora, estuda, não para, não deixa pra fazer faculdade quando você tiver 25, 30. Não tô querendo dizer que quem tem 25, 30 anos não tem que fazer, até porque hoje eu penso em fazer, né? Minha cabeça mudou totalmente em questão a isso. Que é assunto pra outro vídeo isso aí. Então, se você faz 18, entenda, se você não quiser fazer uma faculdade, o seu destino vai ser o quê? Vai ser casa de família, atendente de loja, babá, ou empreender em alguma coisa. Ou ser YouTube igual eu. Alguma dessas coisas. Porque não tem como você ganhar bem, ter um pouco de dignidade, sem você fazer uma faculdade. Hoje eu tenho essa cabeça. Ah, mas tem gente que faz faculdade e tá desempregado. Minoria. Depende do estado, depende do lugar onde você mora. Depende muito. Não quer dizer que você vai fazer uma faculdade e vai ficar desempregado. Melhor você ter uma graduação do que você não ter. Porque quando surgir uma vaga, uma oportunidade, você agarra com tudo. E quando você não tem? O que é que você faz? Então, garotada, garotas que tá me assistindo, se você tem 18, 19, 20, 29, enfim, entenda que 30 anos é a fase do despertar, aonde você pensa assim, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora, o que é que eu não fiz? O que é que eu fiz? É uma fase de reflexão, você começa a se olhar um pouco pro seu passado, o que você fez, o que deixou de fazer, e começa a cair a ficha, que você não é mais uma garota, que você não é mais uma menininha, uma princesinha da mamãe, que agora você é uma mulher, que agora você é um homem, e não um garoto. É a fase que você... Quando eu fiz 30 anos, eu senti essa fase. A mudança, sabe por quê? Quando eu tava na casa dos 20,
Eu era muito alegre, muita palhaça, muita sorridente, ria de tudo, e pra mim o mundo era, nossa, maravilhoso, e não sei o quê, e eu já era mãe, já pagava conta, já tinha minhas responsabilidades, mas a vida era colorida, e era aquela coisa toda. Quando eu fiz 30 anos, a vida silenciou, automaticamente. Essa é a palavra certa. A minha vida silenciou, parou de fazer barulho. É como se eu despertei para o que eu estava vivendo. Agora você não é mais uma garota, Dani. Agora você é uma mulher de responsabilidade. Agora você é mãe. Você não fez faculdade. E agora o que é que vai ser de você? O que é que você conquistou? É uma cobrança interna, sabe? E aí você entende que você fez 30 anos. Quando você faz 30, vem uma pressão sobre você das coisas que você precisa fazer. Eu, por exemplo, eu nunca fiz faculdade nem nada, mas o meu sonho, assim, como ser humano, era ter a minha casa própria, era tirar a minha habilitação, era ter um carro, era ter uma moto. Então, graças a Deus, essas coisas, mesmo sem eu fazer faculdade, sem eu né, poder trabalhar e tal, eu conquistei minha casa própria, através da CDHU, tem um vídeo no meu outro canal, onde eu falo sobre, conquistei a minha casa da CDHU. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto aqui, deixa aí, Dani, fala sobre as casas da CDHU. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu fale sobre. Como conseguir, o que fazer, aonde ir, quanto tempo demora, quanto tempo ficou para eu pegar a chave, enfim, essas coisas. Conquistei meu carro, nosso carro, né? Nosso carro, meu e da minha família. Moto e tirei minha habilitação. Mas falta uma coisa que eu errei lá no meu passado e eu estou hoje aqui correndo atrás, depois que eu fiz 30 anos, que é a minha independência financeira. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você sai da faculdade, se você sai do colegial, façam faculdade. Tirem da cabeça que faculdade não é futuro, porque faculdade é futuro. Faculdade é futuro. Seja pedagogia, seja administração, seja recursos humanos. É muito importante que você faça uma faculdade. Pode ser a mais barata, né, que foi essas que eu citei, mas faça. Porque quando você faz 30 anos, que você vê tantas responsabilidades, é filho para cuidar, é casa, você não estudou, você não fez um curso básico, cursinho barato, e você não tem como se encaixar em uma vaga de trabalho que se diga assim, uau, essa vaga aqui, eu vou trabalhar por amor. O que é que você faz? Hã? Vai pra casa de família, vai cuidar de filho dos outros, ser babá, vai fazer o quê? Balconista, que foi o meu caso. Eu sem faculdade, quando eu comecei a trabalhar antes de saber que a Lili era especial, eu era balconista. Eu era balconista. Já trabalhei em limpeza também. Trabalhei em limpeza, trabalhei como balconista, trabalhei no McDonald's, eu já trabalhei antes de ter a Lili. Esses empreguinhos, por quê? Esses empreguinhos não, me perdoe. Esses empregos, essas vagas de emprego. Por quê? Porque eu não tinha estudo. Se eu tivesse uma administração, eu estava trabalhando aonde? Eu tinha inúmeras opções de serviço. Inúmeras. Se eu tivesse pedagogia, inúmeras opções. Não só em escola, porque pedagogia não precisa ser só em escola, vocês sabem disso, né? Pedagogia você pode trabalhar em fábrica, em um monte de coisa. Não é só escola. Se eu tivesse um recursos humanos, ia trabalhar em um mercado, porém no escritório. Se eu tivesse administração, ia trabalhar no mercado, porém no escritório. Todo mundo sabe que trabalhar em mercado é muita correria. Para quem é mãe, é quase inviável trabalhar em mercado. Você entra de manhã, sai à noite. E a maternidade fica onde? Então é complicado. Então, quando você tem uma faculdade, então, garotada, tira da cabeça. Não vou fazer faculdade, porque faculdade tem gente que fica desempregada, um monte de gente. Tira da cabeça. Quando você tiver 30 anos, isso vai refletir. Você vai pensar assim como eu pensei. E muitos dos meus amigos que estudou comigo pensa. Tem uma que fez psicologia. Tá super bem. Essa amiga fez psicologia. Super bem. Bem resolvida no relacionamento, bem resolvida na área profissional. Os 30, ele não chega para te punir, ele chega para te acordar. Grava essa frase. Os 30 anos não chega para te punir, chega para te acordar para a vida. Você tá na meia idade, você é o jovem, quando você chega nos 30 anos, você é o jovem da meia idade. Quando você fazer 60, hoje com 30 você é o jovem da meia idade. Então, os 30 anos é isso, é te acordar, para você refletir e, como é que eu posso falar?
te dá uma oportunidade de corrigir o que você não fez aos 18 anos, porque você é jovem, somos jovens, 30 anos ainda somos jovens, estamos na flor da idade ainda. Então, os 30 anos é para você corrigir tudo que você não fez aos 18. Caramba, eu não fiz uma faculdade, vou fazer. Ainda dá tempo de mudar. Sempre dá tempo em qualquer idade. Mas ainda dá tempo. Se você tem 30 anos, ai, Dani, eu sou mãe, eu fiz uma escolha lá no passado, fui ter filho, não fiz faculdade, não tenho casa. Muda a tua história, amiga, meu amigo. Faz uma faculdade. Faz. Se você não quer trabalhar com marketing digital, que hoje em dia é o que tá dando mais dinheiro aí, gravação de conteúdo, se você não quer ser nada disso, vai fazer faculdade. Dani, eu não tenho dinheiro. Meu amor, se vira. Se vira, faz pedagogia. Pedagogia tem lugar que é R$90, 99, R$150, entendeu? Ah, você tem um Bolsa Família? Se você não trabalha desempregado, você deve ter o Bolsa Família, né? Tira 99, pode fazer falta, mas investe em uma faculdade, porque esse investimento vai fazer o quê? Lá no futuro, você ter uma colheita melhor. Mas faz, pelo menos pedagogia, porque pedagogia é uma profissão que, independente da cidade, pode ser pequena ou grande, sempre vai surgir vaga. Administração e RH, cidade pequena é complicado, você sabe que é, né? Mas para professora, né, que é a pedagogia, professor, você vai achar vaga com mais frequência. Então é uma graduação que você vai fazer e que você tem garantia de 70% que você vai arrumar emprego, entendeu? E mudar um pouco essa sua realidade. Ah, Dani, mas na minha cidade pedagogia ganha pouco, não sei o quê. Minha filha, eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando que tem lugares que os empregos não são assim, como é que eu posso falar assim, sem ofender a classe CLT? Por exemplo, você prefere trabalhar limpando banheiro, que ganha um salário mínimo, ou você prefere trabalhar como professora, que ganha um salário mínimo? Eu tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre isso, não que trabalhar na limpeza não seja digno, porque eu já trabalhei na limpeza, inclusive limpando banheiro, mas o que é que você prefere? Então, quando você chega nos 30 anos, é o momento de você acordar, é um despertar que a vida te dá, como se falasse assim, opa, é a oportunidade que tá chegando e tu agarra, porque depois é só ladeira abaixo. Quando eu chegar nos 40, se Deus permitir, eu venho aqui falar, nessa fase também, meus amigos, é a fase que você começa a se respeitar mais, a se olhar como mulher, a tolerar menos, a engolir pouco o choro. É mandar todo mundo ir, entendeu? Tá nem aí pra nada. É essa fase, 30 anos. Quando você é nova, se é isso, se é aquilo, aí você faz o quê? Não fale assim comigo, eu não mereço isso. Mas quando você faz 30 anos, o quê? Você não tem o direito de falar isso comigo, não. Vá te... Já sabe, né? Não posso falar aqui. Então, tipo assim, é a fase em que você tá zero paciência pra nada, é a fase que você vê que você já é madura, que você já é uma adulta, é com 30 anos. Quando você fala assim, tô com 25, sou adulta. Não, meu amor. Quando você faz 30 anos é que você entende que você é adulta. Antes disso, você é uma adolescente, cabeça de adolescente, entendeu? Uma cabeça de adolescente, uma cabecinha saindo da adolescência até os 26, 25, 26, é uma cabecinha de adolescente. Depois disso, a vida vai te preparando para os 30, que é a fase de adulta, de mulher, de se sentir poderosa, de se sentir assim, uau, eu sou. Não tem como explicar. Quando você fazer 30, você vai entender na prática o que eu tô falando. Talvez você esteja fazendo 30 anos agora e você tá sentindo um incômodo, tá se sentindo assim, diferente, sabe? Quem eu sou? O que tô fazendo? O que é isso aqui? Não quero mais ser sua amiga. Não quero ficar com você porque você me humilha. Faz parte. É o despertar silencioso dos 30. É normal, faz parte. É a fase em que você tá deixando de ser menina para ser mulher. Quando eu falo menina, não que quem tem 20 e pouco seja infantil, não é isso. Você se sente ainda uma garota, uma, né, filhinha de mamãe e papai. Agora, quando você chega nos 30, esse despertar te mostra que a vida não é tão fácil como a gente pensa. Minha experiência, gente, estou falando assim com base na minha experiência e conversando com as amigas assim, percebo que seja isso, entendeu? É a mesma situação que eu sinto, elas também falam que pensam da mesma forma, compartilham do mesmo pensamento que eu. Então,
é uma fase que você se sente atrasada, mas você não está atrasada. Você só acordou, sabe? Acordei, Brasil. Acordei. Acordei pra vida. A vida não é um morango como eu pensava. Rapadura é doce, mas não é mole. E se esse vídeo faz sentido pra você, fica aqui nesse vídeo, aproveita, já se inscreve. Esse canal aqui é vida real, é papo real, com propósito. Aqui é sem maquiagem, é papo reto e direto. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi pra contar a minha experiência do que é ter 30 anos. E eu sei que se você tá assistindo esse vídeo, ou você vai fazer 30 anos, ou você tem 30 anos, ou você é só uma pessoa que tá curiosa em saber o que é ter 30 anos. Assim como eu tenho curiosidade de saber o que é ter 40 e 50, hein? Será que eu vou chegar até lá? Meu Deus. Oh, Jesus, Deus me guarde. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixem aí nos comentários ideias de vídeos e deixa aí quantos anos você tem, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Deixa aí, Dani, eu tenho 24 anos. 24 anos e já tenho minha vida resolvida. Um exemplo, só pra saber que você assistiu até o final. Dani, eu tenho 30 anos e não construí nada. Dani, eu tenho 30 anos, fiz faculdade, mas estou desempregada. Deixa aí nos comentários. Quero saber da vida de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!